Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Jackson. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um assunto que toca diretamente a nossa vida cristã, que é a nossa boca. Aquilo que falamos não é apenas um conjunto de palavras lançadas ao vento. As Escrituras nos ensinam que as nossas palavras revelam aquilo que existe dentro do nosso coração. William Shakespeare ele descreveu certa vez: "Não consigo colocar o meu coração na boca." Mas a verdade é que, segundo a palavra de Deus, nós acabamos colocando o coração na boca o tempo todo. Talvez não percebemos isso, mas as nossas palavras, elas revelam os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas prioridades e até mesmo a nossa condição espiritual. Nós podemos imaginar o coração como um grande armazém, e dentro dele nós guardamos lembranças, nós guardamos experiências, guardamos no coração alegrias, tristezas, sonhos, medos, amores. E existem coisas que ficam esquecidas em algum canto, mas talvez existem tesouros que guardamos com muito mais cuidado. São essas coisas que mais nós valorizamos, que mais amamos e que mais ocupam os nossos pensamentos. Jesus disse em Mateus 6:21: "Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Aquilo que mais amamos se torna o centro da nossa atenção, e é para lá que a mente corre nos momentos de descanso. É aqui que é aquilo que defendemos quando é ameaçado. É aquilo pelo qual nós estamos dispostos a fazer sacrifícios. Mas existe algo interessante. Por mais que nós tentemos esconder o que está dentro de nós, mais cedo ou mais tarde o nosso coração será revelado. E o principal instrumento dessa revelação é a nossa boca. Jesus declarou em Mateus 15:18: "Mas o que sai da boca procede do coração." A boca funciona como uma embaixadora do coração. Ela fala em nome dele, ela anuncia o que está acontecendo nas áreas mais profundas da nossa vida, e muitas vezes nós pensamos que conseguimos esconder nossos sentimentos, nossas motivações ou os nossos pecados, porém as nossas palavras acabam revelando aquilo que realmente nós somos. Jesus disse em Lucas 6:46: "O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está guardado em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está guardado no seu coração, pois a boca fala do que está cheio o coração." Meus irmãos, essa é uma verdade simples e profunda. Se o coração ele está cheio de graça de Deus, isso aparecerá na nossa fala, naquilo que nós falamos. Se ele está cheio de amargura, inveja, orgulho, ira, isso também aparecerá na nossa fala, como diz e nos ensina Jesus. Por isso, Tiago escreve: "Se alguém cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã." Uma pessoa pode frequentar a igreja, conhecer versículos, cantar hinos e participar de atividades religiosas, mas se não consegue controlar a sua língua, existe um problema espiritual muito mais profundo. A língua revela a condição do nosso coração. O livro de Provérbios, ele fala frequentemente sobre a diferença entre o sábio e o tolo. O tolo fala sem pensar e o sábio pondera suas palavras. Provérbios 29:11 diz o seguinte: "O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a domina." Em Provérbios 15:28 ele afirma: "O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades." Enquanto o tolo fala impulsivamente, o sábio aprende a ouvir. Por isso, o Provérbios enfatiza repetidamente a importância de ouvir, aprender e refletir antes de falar. Nós vivemos em um tempo em que todos querem falar, querem opinar, querem responder rapidamente, mas a sabedoria bíblica nos ensina que muitas vezes o melhor caminho é ouvir primeiro. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus nos mostra que o pecado começa muito antes da ação visível. Ele disse assim lá em Mateus 5:21: "Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. E quem insultar o seu irmão será réu do conselho. E quem disser tolo será réu do inferno de fogo." O Senhor está nos mostrando aqui que o assassino,
ou o assassinato, ele começa no coração. Antes da agressão, existe a palavra ofensiva. Antes da violência física, existe a ira interior. Antes do pecado visível, existe o pecado escondido. A boca simplesmente revela aquilo que já está fervendo por dentro. Tiago descreve a língua de uma maneira impressionante. Ele diz em Tiago 3, 5 a 6: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Uma única palavra, ela pode destruir amizades, casamentos, famílias e igrejas. Muitas vezes uma conversa começa com um simples desentendimento, mas rapidamente se transforma numa batalha de palavras. E sem percebermos, nós lançamos frases que ferem profundamente as pessoas. Depois nós tentamos justificar dizendo: eu estava nervoso, eu não queria dizer aquilo. Mas a pergunta permanece: de onde vieram aquelas palavras? Jesus responde que elas vieram do coração. Por isso, Tiago ele nos orienta: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Essa é uma orientação extremamente prática. Antes de responder, ouça. Antes de reagir, reflita. Antes de falar, examine o coração. Muitos problemas seriam evitados se aprendêssemos essa simples disciplina. Provérbios 18, 21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. As nossas palavras podem destruir ou restaurar, podem ferir ou curar, podem afastar ou nos aproximar, podem desanimar ou fortalecer. Em certa ocasião, os fariseus criticaram os discípulos porque não lavavam as mãos, seguindo as tradições religiosas. Então Jesus declarou, lá em Mateus 15, 10: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Porque o que entra na boca sai por lugar escuso. Mas o que entra na boca sai por lugar escuso. Mas o que sai da boca é o que procede do seu coração. E mais adiante ele explicou, né? O que sai da boca procede do coração. Lá no versículo 18 a 20. Isso contamina o homem porque o coração procede em maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São essas coisas que procedem do coração que contaminam o homem. Mateus 15, 18 a 20. Jesus estava ensinando que o verdadeiro problema do ser humano não está do lado de fora. O problema está do lado de dentro. O coração precisa ser transformado. A religião meramente externa não resolve a raiz do problema. Nós podemos aparentar espiritualidade diante das pessoas, mas Deus vê o coração. Jesus, ele confrontou duramente os líderes religiosos de sua época porque eles aparentavam piedade, mas tinham um coração distante de Deus, tinha inveja. Ele citou o profeta Isaías dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. E que advertência séria. É possível honrar a Deus com os lábios e ao mesmo tempo manter o coração longe de Deus. É possível cantar, pregar, ensinar e orar, mas ainda viver uma espiritualidade superficial. Jesus chegou a dizer aos fariseus em Mateus 23, 27: porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. O Senhor não procura apenas palavras corretas, Ele procura um coração sincero. Nossas palavras precisam estar alinhadas com a nossa vida. A Bíblia também nos alerta sobre aquilo que falamos dos outros. Como você tem falado das pessoas? Jeremias 9:8 descreve uma situação muito triste. Ele diz: flecha mortífera é a sua língua, fala enganosamente. Com a boca fala cada um de paz ao seu próximo, mas o seu coração lhe arma ciladas. Isso continua acontecendo hoje, meus irmãos.
Às vezes elogiamos alguém na frente e criticamos as pessoas pelas costas. Falamos palavras agradáveis externamente, mas alimentamos ressentimentos internamente. Quando falamos isso, nós estamos revelando uma profunda incoerência espiritual. Não podemos abençoar a Deus e amaldiçoar o próximo ao mesmo tempo. A boa notícia é que Deus não apenas expõe o nosso pecado, ele também oferece transformação. Quando percebemos palavras erradas saindo de nossa boca, nós devemos encarar isso como uma oportunidade de arrependimento. Nós devemos confessar ao Senhor aquilo que ele já conhece. Nós precisamos reconhecer que o problema não está apenas na língua, mas no coração. O crescimento espiritual acontece quando nos tornamos mais atentos àquilo que nós falamos, quando nós aprendemos a ouvir mais, quando nós buscamos a responder com graça, quando nós permitimos que o Espírito Santo transforme as nossas palavras. A mudança verdadeira começa quando o coração é preenchido pela palavra de Deus. O Senhor disse a Josué: Não cesses de falar desse livro da lei, antes nele medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. Quanto mais a palavra de Deus ocupa o nosso coração, mais ela aparece em nossa fala. Quanto mais meditamos nas verdades de Deus, mais as nossas palavras refletem a graça de Deus. Por isso, Jesus disse novamente em Lucas 6,45: Pois a boca fala do que o coração está cheio. Se nós queremos palavras melhores, nós precisamos de um coração melhor diante de Deus. Quando Deus transforma o nosso coração, as nossas palavras começam a produzir frutos. Elas trazem paz, elas edificam os irmãos, elas fortalecem os desanimados em vez de desanimar. Elas consolam os aflitos, elas apontam as pessoas para Cristo, e Pedro nos incentiva em 1 Pedro 3,15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. E que privilégio usar a nossa boca para falar da esperança que nós temos em Jesus. Existe uma declaração que supera todas as outras. O apóstolo Paulo ele escreveu em Romanos 10:8-10: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Porque se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aqui nós vemos novamente a ligação entre o coração e a boca. A fé verdadeira, ela começa no coração, mas também se manifesta na confissão dos lábios. E eu quero concluir, meus irmãos, que a boca é realmente a embaixadora do coração. Ela anuncia aquilo que nós amamos, aquilo que está no nosso coração. Ela revela aquilo que nós pensamos, ela expõe as nossas lutas, ela manifesta a nossa fé. Por isso nós precisamos pedir diariamente que Deus transforme o nosso coração, porque quando o coração muda, as palavras da nossa boca mudam. E que nós possamos examinar as nossas conversas, as nossas reações, as nossas palavras, à luz das Escrituras. Que a nossa boca seja instrumento de graça, verdade, amor e edificação. E que um dia, quando nós estivermos para sempre na presença do nosso Senhor, que as nossas palavras sejam usadas apenas para aquilo que realmente importa: louvar, adorar e agradecer aquele que nos salvou por sua maravilhosa graça. Aí nós estaremos no centro do nosso tesouro, no centro do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.